Amém. Queridos, abram suas Bíblias em Romanos capítulo 13. O tema que eu vou tratar hoje diz respeito ao que resultará no dia de hoje, que diz respeito à igreja e às autoridades civis. Acho que muitos estão ansiosos, né, para finalizar esse dia e aí saberemos, né, se dormiremos. Para alguns dormiremos felizes, para outros tristes, mas independente do resultado que ainda virá, eu queria tratar essa perspectiva da igreja em relação a tudo que está acontecendo com o Brasil e essas eleições no que diz respeito a essa questão das autoridades civis. E aí, para alguns, 50% dessa nação olham para um candidato de políticas de esquerda e entendem que isso é o melhor para o Brasil, e outros olham para o candidato supostamente de direita e entendem que isso é o melhor para o Brasil. E nós não estamos falando de 50% de cristãos e 50% de não cristãos, mas nós estamos falando de uma nação cuja maioria de cristãos estão optando por um dos lados. E também uma grande parcela que provavelmente hoje também vai resultar em votos nulos, os quais entendem que não deveria votar em nenhum dos dois. Mas independente, segundo a nossa legislação, um dos dois, ano que vem, assume a presidência desse país e trará em seu governo questões políticas e as quais nós, como igreja, vamos nos posicionar contrários ou favoráveis. Enfim, como que um cristão deve agir quando assume o governo alguém que nós temos nossas diferenças em relação à política e tudo mais, né? O que nós devemos fazer? Afinal de contas, né? Começarmos uma guerra nesse país, né? Para alguns estão com sangue nos olhos, né? Louco para partir para uma guerra, né? Mas aí, quando a gente olha para essas questões do que está acontecendo no Brasil, isso parece algo novo, né, para um cristão lidar. E muitas vezes a gente não vê biblicamente uma fundamentação de como lidar com essas questões, né? Quando a Bíblia fala dessas questões das autoridades que são constituídas, qual que deve ser a postura do cristão em relação a tudo isso? Então eu separei alguns textos para nós tratarmos esse assunto. Primeiro eu quero tratar a respeito do que a Bíblia fala a respeito dessa questão das autoridades constituídas. Governadores, senadores, deputados e o rei, no caso, que hoje seria os presidenciáveis, né? Então diz assim em Romanos 13, de 1 a 7, Paulo escrevendo aos romanos, olha só, Paulo está escrevendo para a igreja que estava em Roma, ou seja, estava lá no coração do Império Romano. Acho que todos sabem disso, mas não custa trazer à memória que a igreja nasceu dentro do Império Romano. Israel era, de alguma forma, subalterno, né? Estava debaixo do regime romano, do Império Romano, então tinha uma liberdade velada, né, debaixo de certas regras. Entre as regras, por exemplo, estava a questão do culto ao imperador, que era o culto a Quírios, também estava tudo ali. Então vocês acham que os judeus estavam satisfeitos com aquela situação? Que eles olhavam para César assim e falavam assim, que legal, né? Que massa que nós estamos aqui debaixo do Império Romano e debaixo do domínio, e os romanos, né, para o judeu especialmente,
nós temos que ver o seguinte: a cultura do judeu, ela era muito isolacionista. Então, o judeu, ele tinha, até por definição, ele tinha uma espécie de não misoginia com mulher, quando é com estrangeiro, xenofobia. O judeu, ele era xenofóbico. Ele tinha essa questão de olhar para o gentil como um povo impuro, então ele não se misturava. Ainda que havia na lei a liberdade para que o gentil fizesse parte da congregação de Israel, o judeu, ele tinha um sentimento xenofóbico para com os gentios. Se eles tinham um sentimento xenofóbico até mesmo com os samaritanos, que era uma mistura de israelita com os pagãos, então imagine para com aquele que não era nem de perto, então nem passava perto de algum tipo de raiz familiar com Israel. Então havia esse repúdio total, e eles estavam vivendo esse repúdio, né? Então, para muitos vai ser mais ou menos o que vai acontecer, né? Para muitos é isso. Hoje nós temos exemplos como, por exemplo, na China, onde a igreja vive debaixo de um regime comunista, e eles estão debaixo daquele domínio ali, daquele controle, suas liberdades são delimitadas, né? Do contrário, acontece muita perseguição, inclusive mortes. Segundo estudos do Vaticano, 150 mil cristãos são mortos anualmente por perseguição religiosa. Não é porque o crente morre todo dia, não é porque o crente morreu, mas morreu devido a uma perseguição religiosa. 150 mil cristãos são mortos anualmente. Isso não passa na Rede Globo, obviamente, não passa em nenhum canal de televisão. Isso só tem acesso a isso por meio do site do Portas Abertas, que é uma missão destinada realmente a cuidar, né, a dar apoio à igreja perseguida no mundo. Então, o Portas Abertas não está aqui para cuidar de nós. O Portas Abertas está aqui para cuidar da igreja na China, a igreja em países perseguidos. Então, quando Paulo fala isso, nós precisamos entender isso, que eles estavam debaixo de um domínio romano. E, culturalmente falando, eles tinham uma abominação pelo romano, porque entendiam que o romano era um pagão, que o romano ele era um ímpio, ao qual eles não tinham que ter nenhum tipo de relação de proximidade. Então, Paulo está escrevendo para uma igreja que havia se convertido à fé cristã. Alguns aqui eram gentios e alguns aqui eram judeus. Então, qual que deve ser a orientação da parte de Deus, Paulo falando, qual que é a orientação que ele tinha que dar para a igreja, que estava vivendo debaixo daquele regime? Olha, seguinte, esses caras são tudo filhos do Satanás, entendeu? Peguem espadas, vamos para a guerra, vamos matar todo mundo. O que muitos gostariam de fazer hoje, né? Vamos matar todo mundo que pensa diferente da gente, que votou diferente da gente. Vamos matar todo mundo. Paulo dá uma respirada e fala, não, queridos, deixa eu falar a respeito da autoridade. Quem que instituiu a autoridade? Então, Paulo vai falar assim, todos, e quando ele fala todos, é todos. Ainda não existe todes, né? Não existe verbo neutro aqui, ainda é absoluto essa questão que é todos de fato, ok? Não é uma coisa para você ficar na dúvida, é todos, ele fala. Todos devem sujeitar-se. O que é se sujeitar? Se submeter às autoridades governamentais. Então, seja quem for que estiver assumindo a presidência, o Senado, é o que Paulo está falando. Não fiquem com raiva de mim. Não saia amanhã falando, o Pipe falou isso. O Pipe não falou nada, eu só estou lendo a Bíblia. Amém? Briguem com o apóstolo Paulo quando chegarem no céu. Alguns vão chegar para o apóstolo Paulo e falar assim, seu fascista. Outros vão chegar e falar assim, seu esquerdopata, alguma coisa assim. É isso que vai acontecer lá no céu, provavelmente. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Ok? Porque Paulo continua dizendo assim, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Olha só. Então Paulo está falando o seguinte, que quem estabeleceu César foi quem? Satanás? Para alguns, talvez seja isso. Hoje eu postei um negócio lá todo bonitinho, assim, tomei um cuidado de deixar o Espírito Santo, me direcionar, e os caras conseguiram
brigar num negócio daquele, cara, entendeu? Então, se você fala assim, ame o teu próximo, né? O cara vai dar um jeito de arrumar um jeito de brigar, até mesmo contra a palavra de Deus, né? Teve um lá que questionou até a questão assim, né? Eu coloquei a respeito da soberania de Deus, e ele questionou da seguinte maneira, falou assim, eu acho que Deus não se mete nesse tipo de coisa, porque Deus deu o livre-arbítrio, deu o livre-arbítrio, né? Que as pessoas vão escolher, né? Aí eu fiz uma pergunta muito simples. Falei, então para que você ora? Né? Alguém aqui orou por essas eleições? Levanta a mão. Ou nem orou? Quem não orou falou, quero que você lasque. Né? Nós oramos, então nós apresentamos diante de Deus a questão do nosso país e falamos assim, Deus, intervenha. Então o princípio da oração sempre é porque eu creio que Deus pode intervir e manifestar a vontade soberana nele no país. Se ele vai fazer a vontade dele se valer por meio do nosso voto, amém. Que assim seja. Entendeu? Se Jeová vai lá manipular as urnas, aí é com ele. Entende? Não estou dizendo que vai fazer isso, tá, queridos? É uma ironia isso que eu estou falando. Né? Porque tem gente que pega isso aqui, faz um corte e depois fala que eu estou pregando que Jeová passa a perna nas urnas. Não é isso. Ele não é o Alexandre de Moraes, tá bom? Então, assim, depois tem que dar um jeito de cortar essa parte para eu não ir para a cadeia. É brincadeira, também foi ironia isso aqui. Então ele está falando isso, né? Porque as autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Entendeu? Então Paulo está colocando isso em xeque. Olha, querido, você tem que se submeter a César, ao imperador e aos governantes, porque essa autoridade vem da parte de Deus. Eles não têm nenhuma autoridade que não venha da parte de Deus. Quando Jesus, Pilatos fala assim, se você quiser eu te solto. E o que Jesus responde para ele? Vocês lembram? Nenhuma autoridade você teria se da onde fosse dado? Dos céus. Ele fala isso. Jesus falou assim, olha, você acha que é você que tem autoridade? Você não tem autoridade. A autoridade que você tem sobre mim foi dada para você. Veio de Deus. Olha o que Jesus está fazendo. Jesus está se submetendo àquela autoridade, dizendo que a autoridade que está sobre ele não vem dele, vem de Deus. E se é da parte de Deus, nós não podemos nos voltar contra a autoridade que está imposta. E ele continua, portanto, aquele que se rebela contra a autoridade, olha o que ele está falando, está se colocando contra quem? O que o texto diz? Contra o que Deus instituiu, desculpa. Contra o que Deus instituiu. Então, todo ato de rebeldia contra a autoridade é um ato de rebeldia contra a autoridade que Deus estabeleceu, o que Paulo está falando. E aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Cara, eu acho que quando a igreja leu isso daqui, queridos, isso aqui atravessou. Talvez como está atravessando para você aí agora. Para muita gente. E talvez vai atravessar hoje, no final do dia. Difícil aplicar isso aqui. Agora imagine para aquele judeu que abominava os romanos e tinha que ouvir isso daqui. Que eles tinham que se submeter. Ao invés de eles criarem uma rebeldia, uma guerra contra os romanos para tentarem sua independência, o que o texto está falando é que eles têm que se submeter. Que o contrário seria ir contra Deus. Então, você quer viver livre do medo da autoridade? Daí ele fala, pratique o bem e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas, se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades. Não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência, para não escandalizá-los. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Olha só o que Paulo está falando, até mesmo de impostos. Ele está falando, vocês têm que pagar os impostos por causa disso.
Porque esses caras foram colocados lá e a autoridade também está vindo da parte de, os impostos também estão vindo de alguma forma da parte de Deus. Deem a cada um que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Paulo está falando para mim e para você. Amém? Amém? Isso aqui faz toda a diferença em quem é cristão e quem não é. Todo cristão se submete à palavra de Deus. Doa quem doer. Quando, há uns domingos atrás, né, o Lucas pregou, e depois no outro domingo o Macarrão pregou, e praticamente a abordagem foi a mesma, né, que envolve a questão do amor ao inimigo, né, especialmente o Lucas tratou essa questão do amor ao inimigo. Entendeu? Muita gente queria ir para o judaísmo, abandonar o cristianismo e ir para o judaísmo na época do olho por olho e dente por dente. Entende? Porque é fácil amar o inimigo? Hã? Não. Entende? Nunca foi. Mas aí que entra a diferença entre aquele que se submete à palavra de Deus e aquele que simplesmente quer fazer uma espécie de separação dentro da palavra e entender que isso aqui eu tomo para a minha vida, isso aqui não tomo, isso aqui eu acho que foi Paulo quem falou, não foi Deus quem falou, mas foi o apóstolo Paulo, para tentar dar uma amenizada de que isso venha da parte de Deus. Daí lá em 1 Timóteo, queridos, capítulo 2, versos 1 e 2. Por isso eu perguntei no começo se vocês todos tinham orado. Né? Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Amém? Daí ele fala pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Olha o que Paulo está falando. Qual que é o meu papel como cristão quando estou debaixo de um governo, mesmo que seja contrário ao que eu desejaria que fosse o governo desse país? E eu não estou falando somente de presidente aqui, né? Aqui está falando de autoridades, de modo geral. Todas as autoridades que foram estabelecidas sobre as nossas vidas, nós gostando ou não delas, tendo concordâncias políticas ou não com elas, o que Paulo está falando aqui é que nós temos que levantar súplicas, orações, intercessões e ações de graça. 4 coisas. Ou seja, nós temos que orar. Orar. Quem quer que assuma, meu querido, em janeiro do ano que vem, que assuma a presidência desse país, os senadores, os deputados federais, estaduais, os governadores que assumam esse país, nós como igreja temos que ter um compromisso de orar por eles. Sabe por quê? Porque eu acho que ninguém aqui é burro de torcer contra, de fazer política contra, de torcer para que quem quer que assuma a presidência desse país, ou os nossos deputados e governadores, façam um péssimo governo só para provar que quem votou nele estava errado. Né? Quem vai se ferrar se os caras fizerem um mau governo? Todos nós. Amém? Então a postura do cristão é qual? Orar, interceder, sabe? Deus, não votei nesse cara, Senhor. Não queria esse cara como presidente do Brasil, como senador, como deputado. Mas, Senhor Jesus, mata ele, não. Mas, Senhor Jesus, dá graça. Muda, para que consiga fazer um governo justo. Para que essa nação seja abençoada. Para que não tenhamos corrupção. Para que as coisas de fato aconteçam. Em nome de Jesus. Amém? Esse tem que ser o nosso compromisso como cristãos. Esse tem que ser o compromisso, é o que Paulo está falando. Orem, orem pelas autoridades. Daí lá em 1 Pedro, no capítulo 2, nos versos 13 a 17, agora não mais o apóstolo Paulo, e agora o radical, né, o faca na caveira dentre os discípulos, aquele que não tinha muita... como é que fala?
de dinamite lá, fusível, pavio, fuzil. Ia falar fusível, imagina um fusível ali, um pavio. O cara que tinha o pavio mais curto de todos, né, cara? Que qualquer coisinha partia para a ignorância mesmo, né? Que era o tal do apóstolo Pedro. Olha que o apóstolo Pedro, depois que teve um encontro genuíno com Cristo, o que ele fala? Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenança humana por amor de quem? Do Senhor. Então nós não nos sujeitamos às autoridades porque amamos as autoridades, porque respeitamos as autoridades, porque achamos que esse novo presidente ou o mesmo é um cara legal, que a gente tem que gostar dele, amar ele, ter alegria, como alguns aí têm, entendeu? Faz coraçãozinho para qualquer um dos dois. Eu não tenho nenhum tipo de como é que se diz? Admiração humana por nenhum deles. Entende? A minha admiração está em Cristo Jesus, e toda a minha e a tua sujeição tem que estar submetida a esse amor a Deus. É porque eu amo a Deus, e Deus me pediu para que eu perdoasse meus inimigos, Deus me pediu para que eu orasse, porque essa é a vontade dEle. Deus não perguntou a minha opinião. Eu falei assim, olha, o que você acha? Você acha que rola? Dá? Não, é uma ordenança da parte de Deus para a sua igreja. E ele continua assim, quer ao rei, olha só, como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Pedro está falando. Porque, ele vai dizer, assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos, como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai ao rei. Cara, é o apóstolo Pedro que está falando isso. O cara mais faca-caveira que Jesus tinha como discípulo. O cara que não pensava duas vezes em sacar a sua espada e cortar a orelha de quem o ameaçasse. Entendeu? Eu me vejo muito em Pedro. Me vejo muito em Pedro. Não tem muita pouca coisa de João na minha vida. Se bem que João também era faca na caveira. O mesmo João e o mesmo Tiago oraram lá, quando começaram a incomodar muito. Eu falei, Senhor, será que a gente ore porque desça fogo? Se a pessoa, se nós tivéssemos esse poder, queridos, hein? Você queria esse poder? Quem queria? Eu queria. Oh, amém, recebo esse poder de orar e descer fogo sobre as pessoas. E Jesus vira para eles e fala assim, olha, vocês estão equivocados, eu não vim para isso. Amém? Amém? Eu sei que nós brincamos, toda brincadeira tem um fundo de verdade, né, mas isso é a Bíblia falando com a gente. Então, todos entenderam que devemos nos submeter às autoridades, respeitá-las e orar por elas, porque essa é a vontade de Deus, e nossa ação é uma demonstração de amor a Deus, porque é uma ação que demonstra que amamos a Deus, porque é uma demonstração de amor. É porque nós o amamos, nós fazemos isso. Não é pelo ser humano em si, é por causa dele. E ele se agrada de que nós nos submetemos às autoridades, gostando delas ou não. Deus nunca perguntou, nunca falou que é para a gente gostar delas. Acho que existe uma diferença muito grande, queridos, e quem é muito confuso para muita gente é diferenciar entre amar e gostar. Às vezes você pode amar uma pessoa e não gostar dela. Entendeu? Por quê? Porque o amor é uma atitude. Você tem que ter atitudes de amor para com a pessoa. Gostar dela é uma diferença. Mas amar, a Bíblia nunca falou, olha, gosta de todo mundo. Falou? Algum lugar na Bíblia fala, gosta de todo mundo? Não, mas fala o quê? Que você tem que amar todos. Gostar não, mas amar sim. Pipa, como é que eu vou amar uma pessoa que eu não gosto? Vixe, aí que está. Aí que está. O desafio de ser igreja, porque tem muita gente que eu não gosto. E eu sou obrigado a amar, em nome de Jesus. Brincadeira, eu gosto de todos vocês. Toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? Amém, queridos? Queridos, entrando numa segunda parte agora,
que é, para tudo isso que eu falei agora, tudo isso está dentro de um limite. Daí eu vou tratar sobre os limites da obediência civil. Amém? Lá em Atos capítulo 5, versículos 27 a 29, abram suas Bíblias. Olha o que diz o texto. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês. Ou seja, quem que deu ordens para eles? O sinédrio, que eram os governantes locais. Haviam falado para os apóstolos assim: olha, parem de pregar o evangelho. Nós não queremos mais que vocês preguem o evangelho. Ok? Vamos trazer isso para o nosso contexto. Digamos que no Brasil, seja quem for, se os nossos deputados criarem uma lei no Brasil que proíba pregar o evangelho. Eu acredito que isso não vai acontecer, mas caso aconteça, está proibido de pregar o evangelho, está proibido ler a Bíblia, está proibido falar o nome de Jesus. Ok? Trazendo isso daqui para o nosso contexto, porque era exatamente isso que estava acontecendo. Eles estavam sendo proibidos de proclamar Jesus. Ó, para de falar desse cara. Nós não queremos mais que vocês falem desse cara. E aqui, queridos, são os mesmos que escreveram essa carta aqui. O apóstolo Pedro escreveu essa carta aqui. É o mesmo que falou: olha, se sujeitem às autoridades. E agora? E agora? Agora temos uma situação clara de sujeição às autoridades ou não. O que eles deveriam fazer nessa situação? Como igreja, temos que respeitar, honrar o rei, honrar as autoridades, os governantes, temos que orar por eles, para que nós tenhamos uma vida boa. Ok, está tudo certo, até aí beleza. Mas esses mesmos governantes agora, que Deus mandou a gente se sujeitar, agora se voltaram contra o evangelho. E nos colocaram na parede e falaram assim: olha, não quero mais. Não quero mais. Vocês serão obrigados a, uma vez por dia, se prostrar diante de uma estátua de César, dar louvor a César. Isso é uma lei, e eu, como governante, estou instituindo isso como uma lei sobre vocês, certo? Vocês vão ter que falar uma nova linguagem, vocês vão ter que ter uma nova ideologia sobre vocês vão ter que abandonar os valores da palavra de Deus na vida de vocês vão ter que abraçar outros valores para a vida de vocês. Então, dando continuidade, voltando ali, demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem nesse nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Amém? Então, o que eles tinham feito? Eles tinham desobedecido o Estado. Eles tinham desobedecido as suas autoridades. As autoridades tinham deixado claro para eles: olha, não queremos mais que vocês ensinem isso. O que eles fizeram? Numa linguagem chula, cagaram para eles. Lasque-se as ordens de vocês. E aí eles vêm e falam isso: olha, a gente não mandou vocês parar, por que vocês estão de novo fazendo isso? E aí Pedro responde. Pedro e os outros apóstolos, ou seja, não somente o apóstolo Pedro, mas outros que estavam, responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Amém? Por quê, queridos? Vamos lá, estamos falando de autoridade. Quem instituiu toda a autoridade? Deus. Amém? O próprio Deus que instituiu todas as autoridades falou: olha, se sujeitem às autoridades, como se fosse a mim. Por amor a mim, se sujeitam, obedeçam. É do meu agrado que vocês obedeçam. Opa, mas essas mesmas autoridades agora, que Deus instituiu, se voltaram contra o evangelho e proibiram de pregar o evangelho. E aí? Por que os apóstolos não se submeteram a essa ordenança? Alguém arrisca? Também. Isso. Porque
Quem está acima de toda autoridade? Deus. Então, você tem lá, você trabalha num lugar, num departamento lá, você tem o teu chefe. Certo? E você tem também o diretor-geral lá da empresa que você trabalha. O diretor-geral falou assim, olha, todos vocês vão trabalhar de segunda a sexta. Essa é a minha ordenança. Como diretor-geral, a minha ordenança é que todos vocês trabalhem de segunda a sexta. Ok? Vem o teu chefe de departamento e fala assim, não, o que o chefe falou não interessa. O que interessa é o que eu estou falando. E eu estou falando para vocês que vocês vão trabalhar só um dia por semana. Vocês, como vagabundos que são, vão obedecer o chefe ali. Então vamos piorar a coisa. Vocês vão ter que trabalhar 7 dias por semana, sem a hora extra e sem nada. Porque é o que mando aqui. Quem que vocês vão obedecer? O chefe local ou o chefe maior? Então, o princípio é esse. O princípio é que a autoridade de Deus, a ordenança de Deus, nunca está sujeita à autoridade. A ordenança dele sempre está acima de toda a autoridade. Então, quando ele ordena, temos que obedecer a ele. Pode aparecer quem quer que seja aqui, debaixo dessa autoridade. Como a autoridade que é, ao qual devo estar sujeita, se a ordenança desse cara entra em conflito com a ordenança daquele que está acima de todas as coisas, cuja autoridade é a maior autoridade, é a ela que eu devo me submeter. Amém? Então os apóstolos estavam sujeitos a uma autoridade superior, ainda que conscientes que tinham que obedecer àquela autoridade inferior. Mas a ordem da autoridade superior estava acima de uma autoridade que estava debaixo, que estava sendo contrária ao rei maior de todos. Amém? Então, o John Knox, um jurista, ele escreveu assim: os reis não têm um poder absoluto em seu regimento para fazer o que lhe agrada. Seu poder é limitado pela palavra de Deus. Amém? Isso John Knox falou. Eles têm autoridade, mas a autoridade deles está e estará sempre debaixo da autoridade de Deus. Por que que o Bonhoeffer, alguém já ouviu falar de Bonhoeffer? Amém? O Kenny aí fica aí levantando a mão bem grandão. Só porque o cara é alemão e ele também é... O Bonhoeffer, para quem não sabe, quando o Hitler, começou toda aquela questão lá da Segunda Guerra Mundial, o Hitler se tornou uma ameaça mundial para todo o planeta. E Bonhoeffer era um pastor. Que igreja que ele era? Luterana. Ele era um pastor luterano. E o Bonhoeffer fez parte de uma... Putz, me fugiu uma palavra aqui. De uma estratégia de assassinar o Hitler. Pô, uma pipe. Hitler, não acabou de ler que Paulo falou que nós temos que nos submeter às autoridades superiores? E agora? Temos que nos submeter ao Hitler? É isso que a Bíblia está dizendo? Então, o entendimento de Bonhoeffer e de todos aqueles outros que estavam juntamente com ele nessa investida de assassinar o Hitler, o qual foram descobertos, não conseguiram e acabaram sendo executados. Bonhoeffer foi executado pelos nazistas, mas o princípio que estava na vida de Bonhoeffer era esse, de que Hitler tinha se voltado contra a autoridade divina. Que aquilo que ele estava fazendo, ele não tinha autoridade para fazer. Quando Deus estabelece uma autoridade sobre um governante, essa autoridade sempre tem que estar submissa à palavra dele. Quando um governante se volta contra o próprio Deus e a sua palavra, essa autoridade não deve ser mais respeitada. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por isso que eles se voltaram contra Hitler. Porque enquanto governante é uma coisa, quando ele começou a fazer aquilo que ele fez,
E aí o bicho pegou. Então, por isso que na China, a igreja ainda está lá. Talvez a maior igreja do mundo esteja na China. Por quê? Porque eles não se submetem ao regime comunista que estabelece que eles não podem adorar a Deus, que eles não podem pregar o Evangelho. Eles arriscam as suas vidas, morrem milhares de cristãos chineses todos os anos nas mãos do regime comunista, porque eles optam, e estão certos em fazê-lo, em obedecer à autoridade superior, ao invés de obedecer a uma autoridade humana. Mas nenhum deles deixa de desrespeitar as autoridades humanas, deixa de orar por elas. Só no caso de Hitler foi uma exceção do que aconteceu, porque ele era de fato uma ameaça ao mundo todo. O Francis Schaeffer, ele tem um entendimento que é bem interessante, eu dei até risada quando eu li isso no livro dele. Que a gente tem uma ideia assim, né? Mais amor, menos violência. Amém? Todo mundo mais amor, menos violência. Todo mundo concorda com isso, certo? Então, a Bíblia fala, amai o teu próximo, então você jamais deve agir de violência para com o teu próximo. Jamais você deve fazer isso. Esse é o entendimento e ponto final. Amém? Apesar de que quando você lê na Bíblia, ali o bicho pega, né? Quando você vê Jesus entrando com um azorrague, que é aquele chicote ali no templo, vocês acham que Jesus teve uma atitude de amor? Eu acho que não. Se aquilo ali é amor, então também vou aplicar aquele tipo de amor na minha vida diária. Certo? Então, o que aconteceu? Jesus pega um azorrague, vai lá e desce o porrete em todo mundo. E expulsa os cambistas ali do templo. Ok? Então, o uso da força nem sempre significa uma coisa ruim. O uso da força, às vezes, se vê necessário. E o que o Francis Schaeffer fala no livro? Ele fala assim, dá um exemplo. Você vê uma menina, uma adolescente, e um cara 10 vezes maior do que ela, batendo nessa menina. Qual que é a atitude de amor cristã que eu tenho que ter nessa situação? Orar? Repreender o Satanás ali? Expulsar o demônio? O que eu tenho que fazer nessas horas? O que vocês acham? Então vamos mudar a situação. Teu filho. É aí, Pati. Teu filho está ali apanhando de um cara 3 vezes maior do que ele. Uma criança, por exemplo. Apanhando. E aí, qual que é a atitude cristã que eu tenho que ter numa situação como essa? O que o Francis Schaeffer fala, assim, sem pensar 2 vezes, fala assim, olha, a maior atitude de amor que eu tenho que ter é cobrir o cara de porrada. E defender a menina. Se necessário for. Não estou dizendo que você vai já chegar pulando com os 2 pés no peito. A primeira mão, você chega e tenta defender. Mas se tiver de usar a força, e essa for a única maneira de parar aquela agressão, você também precisa agir usando a força. Entenderam? Quando se fala dos apóstolos, por que os apóstolos usavam espadas, meus queridos? Se eles estavam com Deus encarnado junto com eles. Para descascar laranja. Teve um cara que falou para mim que era para cortar o mato. Levou espada para cortar mato. Teve um lá que falou que era para matar a vaca para fazer churrasco. E falou de verdade. Por que vocês acham que eles usavam espadas? Oi? A situação de risco. Situação de risco. Quando vem prender Jesus lá, um dos guardas, o tal do Malcom lá, tenta prender Jesus. O que Pedro faz com aquela espada? Ele se defende usando a espada. Não. Certo? Um cara questionou isso. Mas você tem que confiar em Deus. Alguém que dorme com a porta aberta e com o portão aberto de casa? É só o Jesus, só, porque os caras têm medo dele lá. Os bandidos têm medo de Jesus. Sabe que se assaltar a casa dele, vai tudo pro caixão. Né? E aí? Eu fecho. Eu tenho um amigo que
faleceu ontem, que provavelmente o que me falaram é que ele realmente dormia, não chaveava a porta, a casa dele sempre foi aberta, e ele foi assassinado. Estou falando uma coisa que me foi passada, tá? Então, assim, eu fecho o portão da minha casa, fecho a minha porta. Às vezes, quando o Gabriel sai, eu fecho a porta do meu quarto. Entende? Se eu pudesse, eu tinha 2 leões no quintal para cuidar da casa. Entendeu? Cerca elétrica, uma piscina com um tubarão branco. Por aí. Não confio em Deus? Vixe! Todos os dias minha esposa testemunha. Eu oro assim, Deus, proteja a minha casa. Porque eu sei que eu posso ter cerca elétrica, um Tiranossauro Rex no portão, porque se o Senhor não cuidar da minha casa, em vão, vigia, né? Em vão. Só que não é interessante que esse salmo anula o vigia? Não. Ele fala que se Deus não guardar, o outro que está guardando em vão. Ou seja, o outro guarda, mas tem um guarda que está cuidando acima daquele. Então, só que são 2 que guardam. Lá no Tarumã, onde eu moro ali, estão assaltando as casas, cara. É bem interessante, assim, que os caras chegam no portão assim, ó, olham para a esquerda, para a direita, o cara só desencarrilha ali o portão, abre o portão, entra na casa à luz do dia, rouba todos os móveis, coloca no carro e vaza. Vai embora. Agora, imagine se você deixasse o portão aberto, a porta aberta, uma plaquinha assim, welcome, né? Bem-vindo, Jesus te ama, entra aí e faça a festa. Então, assim, nós oramos por proteção e nós fazemos a nossa parte, que é cuidar da casa. Okay? Não estou dizendo que você comprar uma arma, comprar uma espada para cortar a orelha dos outros, não é isso. Eu estou dizendo que uma coisa não anula a outra, que muitas vezes é necessário de se usar a força. O cristão deve fazer de tudo para jamais usar a força. Então, se um cara bate na minha cara, é uma situação. Uma outra situação é um cara bater na minha esposa, na minha frente, e eu ficar lá falando que Jesus ama ele. Amém? Certo? Algum marido aqui faria isso? Só se você for muito bundão. Certo? Então, nós oramos para que isso nunca aconteça. Em nome de Jesus. Uma vez um cara deu um soco nas costas da Kátia no mercado. E pela graça de Deus eu não estava junto. Porque talvez hoje eu estaria ou morto, ou ele empalado num poste. Né? Machão, velho. Né? Certo? Então é isso. Voltando para o Espírito, queridos. O Samuel Rutherford, ele dizia assim: um poder ético, político ou moral que oprime não é de Deus, e não é um poder, mas um desvio licencioso do poder. Procede de Deus tanto quanto uma licença para pecar, ou seja, procede da natureza pecaminosa e da antiga serpente, ele falava. Ou seja, então, toda a nossa sujeição vai até um limite à autoridade. Quando essa autoridade se volta contra Deus, contra os valores de Deus, essa autoridade perdeu a sua posição de honra e de respeito. Amém? Muita gente acaba aplicando isso ao governo atual e entende que não deve respeitá-lo porque o vê como um governo fascista, nazista, taxista e por aí. Entendeu? Alguns olham para o outro governo possível e veem dessa forma. Entende? Então é muito difícil hoje a gente realmente distinguir de maneira absoluta uma coisa da outra. Entende? Por isso é necessário que você estude a palavra, veja por si mesmo o que a palavra fala a respeito desses valores. Amém? Eu tenho a minha posição, né, e jamais vou colocar isso sobre vocês, mas eu entendo que aquilo que vocês aprendem na Bíblia Sagrada é mais do que suficiente para vocês chegarem às suas conclusões. Amém? E aí o emprego da desobediência civil, como que isso acaba se manifestando? Nós vimos aqui o exemplo dos apóstolos simplesmente desobedecendo. Então depende da lei que for colocada nesse país.
se ela entrar em conflito com o Evangelho, qual que é o nosso primeiro papel? É desobedecer. Ponto final. Entre obedecer a Deus e obedecer os homens, é inegociável que você e eu temos que desobedecer os homens. Não tem nem o que conversar a respeito disso, discutir a respeito disso. Entre obedecer a Deus e obedecer os homens, se eu só tenho uma das opções, é obedecer a Deus e desobedecer aos homens. Então, o Rutherford, ele também fala assim, ó, quando o magistrado supremo não quiser o julgamento do Senhor, aqueles que o fizeram magistrado supremo abaixo de Deus e que têm abaixo de Deus liberdade soberana para dispor de coroas e reinos, devem executar o julgamento do Senhor, quando homens ímpios anulam a lei de Deus. Por isso que o Bonhoeffer, ele se baseou nisso, falou assim, olha, isso aí, Hitler não é uma autoridade, isso aqui é o Satanás. Nós temos que nos voltar contra isso. E foi, sem olhar para trás, falou, é isso mesmo, eu vou lá matá-lo, assassinar Hitler. Não teve êxito, mas foi lá. Então nós podemos simplesmente desobedecer, em alguns casos fazer protestos mesmo. Eu acho que o Brasil ainda não passou por essas situações, né, graças a Deus, mas eu acho que se um aborto, por exemplo, for legalizado no Brasil, em algum dia, eu espero que isso nunca aconteça, se algum dia for legalizado no Brasil, a igreja tem que se levantar contra isso, de todas as formas, e não simplesmente aceitar. Tem que sair para as ruas mesmo, protestar, né, não precisa quebrar nada, mas simplesmente falar, né, colocar realmente que é contrário a isso, né. Uma das coisas que o Francis Schaeffer, inclusive, propõe é que, se for necessário, até pague de pagar impostos. Se os nossos impostos serão usados para patrocinar abortos diários, então pare de pagar impostos. É o que ele fala. Amém, queridos? Concluindo, temos que ser submissos a todas as autoridades. Ponto. Até o ponto em que essa autoridade não se volta contra o Evangelho. Até ali. Devemos orar por todas as autoridades. Oramos por as autoridades. Porém, quando ela se volta contra Deus, se necessário for, de usar a força, isso é necessário. Amém? Isso é necessário. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua soberania, pelo teu amor, por ouvir cada oração, Deus, feita durante todo esse processo eleitoral. Que a tua igreja orou, te buscou e, acima de tudo, Deus, buscou a tua vontade. Então, cremos que o que acontecerá hoje, Senhor Jesus, está debaixo da tua soberania e é fruto da tua vontade soberana. Tua palavra fala que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Tudo. E a gente confia plenamente disso, Deus. Que aquilo que virá está debaixo da tua soberania absoluta, Deus. Obrigado, Deus. Nos ajude, Senhor Jesus, e seja quem for que assuma, Deus, o governo no ano que vem, Senhor, que faça um bom governo, Deus. Abençoado por ti, debaixo da tua direção, Deus. Pai, encarnando, Deus, os princípios do teu reino, Senhor Jesus. Sabe? Que essa nação seja uma nação, Senhor Jesus, rica. Que a pobreza, Senhor Jesus, seja extinta desse país, Senhor. Que a corrupção, Deus, as injustiças sejam extintas desse país, Senhor. Que tenhamos um bom governo, Senhor. Que beneficie, Deus, de modo geral, toda essa nação, Pai. Debaixo da tua bênção, do teu evangelho, Senhor, e da tua paz. Em nome de Jesus. Amém.